Olá! Começa agora mais um programa Viver com Saúde, ao vivo, pela Web TV dos sites do Grupo Sinos. E a edição de hoje é dedicada aos fãs de corrida, o esporte que não para de ganhar novos adeptos. E quem gosta de correr quer sempre chegar mais longe, não é mesmo? Mas para isso é importante ter uma boa resistência física. É por isso que hoje vamos conversar com o professor Rafael Machado de Souza, que é coordenador do Laboratório da Fisiologia do Exercício da FEVALE. E vai trazer algumas dicas para melhorar o desempenho dos atletas de plantão. Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Então vamos começar com as dicas, né? Para quem está começando a correr, o que precisa fazer para conseguir completar uma prova de 3 km, que normalmente é o menor percurso de uma corrida? Sim, é importante sempre a pessoa entender que ela vai fazer um processo de evolução. Ela tem que se preparar primeiramente caminhando, fazendo alguns treinamentos de caminhada, normalmente gira em torno de 8 a 12 treinamentos. Aí depois ela pode começar a iniciar um processo intervalado, que é chamado na educação física, onde a pessoa corre um percurso, caminha outro, para que suas variáveis fisiológicas voltem à calma. Então ela vai seguindo nesse contexto, até que ela consiga então sustentar percursos mais longos e nesse sentido completar então um processo relacionado a 3 km. Claro que é importante sempre ela não pensar em correr esses 3 km uma vez só durante um treinamento. Ela vai ter que fazer uma preparação em relação ao percurso de 3 km, principalmente para quê? Para que ela consiga então chegar ao que ela pretende, que é completar a prova. É importante ressaltar que a pessoa tem em mente assim, que a prova é de 3 km, mas se no caso ela começa a sentir alguns sinais como dor forte, falta de ar excessiva, é importante que ela tente caminhar um pouco para que ela não sofra nenhum problema mais grave relacionado a alguma doença ou algum evento cardiovascular na hora da prova. E qual é o tempo ideal para começar a treinar antes de fazer uma corrida de 3 km, a primeira corrida de 3 km? 3 km, dependendo da velocidade que a pessoa quer imprimir, normalmente a gente consegue caminhar entre uma velocidade de 5 a 6,5 km por hora. Após isso, a pessoa começa a desenvolver uma marcha mais acelerada, que a gente denomina de forma simples o trote, uma corrida leve, e ali ela começa a trabalhar com em torno de metragens de 8 a 9 km por hora. Como ela vai fazer um percurso de 3 km, provavelmente a gente consegue estipular em torno de 20 a 25 minutos de duração de treino. Certo. Então a pessoa pode pensar também que de início é bom que ela treine um dia e faça um treinamento mais leve ou até mesmo um intervalo de descanso no outro dia e depois volte a fazer esse trabalho, que gira em torno de 20 a 30 minutos. E esse processo vem um mês antes da corrida, algumas semanas, quanto tempo que pode começar? O ideal é que a pessoa tenha para se preparar de forma adequada, vamos pensar dessa forma, o entorno mais ou menos de 24 sessões. Se ela treina diariamente, um mês é o bastante. Porém, se ela treinar da forma adequada para o iniciante, que seria um treinamento e um intervalo, ela vai treinar em torno de 3 a 4 vezes por semana. E ali nesse processo de 24 treinos, provavelmente ela vai trabalhar em torno de 7 a 8 semanas. Então vai variar dependendo dos dias de treinamento por semana. E para um corredor que já participou de outras provas, que já fez 5 km, como ele deve se preparar para completar 10 km, que também é o mais comum nas provas, a distância mais longa? Pessoa que trabalha já provas de 5 km, ela já tem uma certa maturidade e uma percepção de esforço em relação a um percurso de 5 km. Para vocês terem uma ideia, um atleta profissional, recordista de maratona, ele percorre 42 km com uma média de velocidade de 22 km por hora. Então é uma velocidade muito intensa. Uma pessoa que corre de forma amador os 10 km, em torno que ela tem uma média aí de 14 a 15 km por hora em média de velocidade, ela pode fazer esse treinamento de várias formas. Ela pode fazer um treinamento contínuo, que é aquele treinamento mais prolongado, parecido com uma prova de 10 km. Ele pode fazer um treinamento intervalado, onde ele trabalha períodos menores, a gente pode pensar assim, 2 km, dá um intervalo de alguns minutos, treina mais 2 km, isso num mesmo dia,
E uma outra forma que a gente chama é o ondulado, onde a pessoa se desloca num período próximo a 10 km, entre 7 e 8 km, e vai treinando com intensidades maiores, com uma corrida mais rápida, dando intervalos contínuos de corrida mais leve. Então a pessoa consegue recuperar a sua capacidade, diminuir o cansaço, tornando a manter o treinamento durante um percurso de 7 a 8 km. Se ela fizer isso diariamente, em 7 dias, ela pode ter um acúmulo de quilometragem muito maior do que somente aquela prova de 10, que é o objetivo dela. E na questão da respiração, tem algum exercício que facilita na aquisição de mais resistência para a corrida? Sim, a respiração é muito importante. É importante que o indivíduo sempre respire. O que fica importante salientar é que o nariz, ele é uma cápsula onde ele turbilhona, umedece, filtra e aquece o ar. Então esse ar chega mais adequado para os nossos pulmões. E ao fazer a liberação desse ar pela boca, normalmente a gente usa uma técnica que é chamada de freno labial, onde tu frisa os lábios e tu consegue expulsar o ar com maior facilidade. Então a dica é puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Isso para a corrida. Isso para a corrida. Tá certo, então. Muito obrigada, Rafael. Obrigada pela entrevista. E lembrando que estão abertas as inscrições para a Caixa Day Run, que ocorre no dia 27 de abril, com saída às 9 horas em frente à Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. Serão 3 percursos de 3, 5 e 10 quilômetros nas categorias feminino e masculino. Inscrições pelo site www.jornalnh.com.br. E agradecendo a presença do Rafael, o programa encerra por aqui, mas você pode falar conosco pelo e-mail viver@grupocinos.com.br. Confira outras reportagens na edição impressa do caderno Viver com Saúde toda segunda-feira nos jornais NH, VS, Diário de Canoas, Correio de Gravataí e Diário de Cachoeirinha. Até mais!